É oficial, voltamos para a borracharia, voltou o futebol brasileiro e vou trazer aqui a minha análise sobre esses dois jogos que tiveram. Primeiramente, se inscreva aqui no Devaneios Futebolísticos, vamos trazer uma sempre, né, análises sem nenhum tipo de clubismo, viés. Né? De vez em quando a gente coloca um clubismo ali, outro lá. Mas basicamente uma primeira rodada mostra que, né, uma primeira rodada pós-Copa que mostra que poucas coisas mudaram, né? Santos e Vasco provavelmente vão se abraçar aí até o final e bobear, os dois caem, morrem abraçados, né? Porque parece que são times com roteiros escritos pelo próprio capeta, assim, um bagulho inacreditável. Eu assisti o jogo do Santos, né? E, bom, o mais louco de tudo é que o Santos jogou bem, cara. Jogou a maior parte do jogo, jogou bem, conseguiu colocar o Botafogo nas cordas em vários momentos. E entra um ponto que, para quem torce para times como Santos, Vasco, né, esse tipo de time que a gente sabe que já sabe mais ou menos o script das coisas, do famoso quem não faz toma, né? O Santos perdeu dois gols debaixo da trave. Teve uma hora que, porra, teve um gol contra que quase foi no travessão. Eu até mandei, pô, um lance desse, né, que foi, tipo, ia ser um gol contra do Botafogo. Eu falei, a favor do Santos, se fosse contra o Santos, com certeza ia entrar. E no final teve uma pichotada ali que perdeu o jogo. Mas eu acho que a principal reflexão que eu tiro do jogo do Santos e também do jogo do Vasco é sobre algo que eu li essa semana, que é o jogo de futebol ele é muito mais definido por elos fracos do que por elos fortes. Tu pega basquete, tu pega outros esportes, eles têm pontuações altas, né? Toda hora você tá pontuando, você tá fazendo uma cesta, você tá fazendo um ponto no vôlei, você tá fazendo um gol no handball, tá fazendo ponto muitas vezes no futebol americano, então são pontuações altas. Então essas falhas muitas vezes elas ficam diluídas ao longo do jogo em outros esportes. No futebol não. No futebol, a pontuação ela é mais baixa e esses elos fracos costumam ser o fiel da balança. E aí a gente vai para um França e Espanha, nitidamente o Dinho era o elo fraco, foi lá, fez merda, gol da Espanha. Só que o grande problema, eu acho que de Vasco, Santos e alguns outros times do Brasil é que todo mundo ali praticamente é elo fraco, né? O Santos não são, os elos fracos não são as exceções, eles são a regra. Os elos fortes é que são exceções desses times. Então, por exemplo, quando não é um Escobar fazendo um jogo péssimo, é um Luan Pérez. Aí o Escobar faz um jogo mais ou menos, mas o Luan Pérez faz dois erros grotescos que, né, ele junto com o Brasão ali, enfim, que acabam definindo um destino, né, um jogo e tudo mais. Então, essa até o próprio Vasco, né, um lance ali, e até eu não vi, mas estava conversando com um amigo, ele me falou que, pô, o Vasco também foi dominante boa parte do jogo. E aí não tem o que fazer, cara, não é demitir treinador, não tem o que fazer, é o que tem ali. Para o Santos é uma situação que não tem nem como contratar, não tem muito para onde correr, e é abraçar a realidade. A realidade é que o Santos vai brigar por 45 pontos até o final do campeonato. O Vasco também, bobear, os dois são rebaixados. Eu digo mais, pelo que eu vi do Botafogo, se o Botafogo não se reforçar ou não se ajeitar, o Botafogo entra no bolo, porque é um time ruim. Ele venceu, mas é uma vitória bem enganosa. O Santos poderia ter rodado a faca ali e ganhado. O Santos merecia sair com a vitória, porém teve dois erros individuais dos seus elos fracos, que são muitos, né? E eles vão fazendo um rodízio ao longo da rodada para entender quem que vai ser o elo fraco que vai foder o time naquele dia. Hoje foi o Luan Pérez, o Brasão também tem a sua. Eu não culpo tanto o Brasão porque ele gritou, né? Segundo ele gritou e
o Luan Pérez muda de direção, foi uma derrota de rebaixado, para ser bem sincero. E aí, cara, até sendo bem honesto, eu acho que amanhã o Neymar tem uma reunião com o Marcelo Teixeira, com o presidente do Santos. Honestamente, se eu fosse ele, depois de ver esse jogo, os caras já estão com 3 meses de salário atrasado. Eu, ó, mano, vamos dar um tempo, porque se o Neymar jogar esse segundo semestre no Santos, eu acho que ele vai estar colocando em risco novamente uma idolatria muito grande que ele tem ainda do Santos. E se vem um rebaixamento, isso pode ser uma mancha muito grande nessa história bonita que o Neymar tem com o Santos. Então, honestamente, se eu tivesse na pele dele, eu não sei se eu arriscaria com as peças que tem, com o contexto que tem, com a aura negativa que esse time tem. Mas é isso, voltamos para a borracharia. Final de semana temos Copa do Mundo. Amanhã eu quero trazer um vídeo aí analisando o que eu imagino que vai ser o jogo. Mas é isso. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Em breve, mais conteúdo aí para vocês. Eu vou fazendo assim, vou gravando aqui, vamos conversando e é isso. Tamo junto. Até a próxima.